Saudações, hoje é o dia 30 de setembro de 2022, que é o último dia da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, paralisia infantil, para crianças de 1 a 4 anos. Na verdade, eu já tinha vacinado a minha filha, né? Eu só tive que verificar no cartão de vacinação se aquilo lá que estava marcado era mesmo a vacinação correta, e era. Mas o fato que me chamou mais atenção é que a cobertura vacinal no Distrito Federal despencou. Ela está pouco mais de 50%, provavelmente vai terminar com menos de 60%, abaixo apenas de 2 estados menores do norte. E isso tem, infelizmente, tudo a ver com o fato do Distrito Federal ser desgraçadamente um dos maiores estados bolsonaristas do Brasil. A cobertura vacinal brasileira, em geral, já foi mais de 75%, mais de 80%, se não me engano, e recentemente caiu significativamente, e sim, isso tem tudo a ver com a explosão do movimento antivacinista que se desencadeou após a epidemia de coronavírus. Apesar de ter havido um histórico problemático com relação ao desenvolvimento das vacinas, isso é verdade, houveram problemas, como há em todo e qualquer tipo de desenvolvimento científico e tecnológico do mundo. Sempre há um ônus histórico cobrado por esse tipo de progresso do conhecimento. Apesar de ter tido esses problemas, de ocasionalmente até ter alguns outros problemas com algumas vacinas mais experimentais, o fato é que até agora não tem absolutamente nada concreto com relação às vacinas mais recentes, incluindo as de coronavírus. Problemas, efeitos colaterais mínimos, praticamente insignificantes. E isso tem sido assim há muitas e muitas décadas. Os problemas relativos às questões de vacinação ocorreram todos há mais de 50 anos atrás, coisas razoavelmente graves. E além desse histórico problemático, que pode ensejar alguns temores, mais ou menos fundados, nós temos também um problema, e esse sim é um problema concreto, um problema grave, do modelo econômico por trás do sistema de vacinação, que depende muito da iniciativa privada, mas é total e completamente sustentado pelos cofres públicos. Não existe campanha de vacinação, não existe vacinação em massa, não existe sistema de imunização social sem participação pesada do Estado, inclusive financeira, no desenvolvimento das vacinas ou pagando para o desenvolvimento das vacinas. Não tem como o setor privado por si só tomar conta disso. O que nós vimos na pandemia, claro, foi um dos maiores acelerações de produção de vacinas da história, e foi muito bem sucedida, em linhas gerais, com alguns percalços. E o que ocorreu é que nós tivemos aqui, principalmente no Brasil, uma liderança das grandes farmacêuticas, da grande Big Pharma, né? E sim, isso é um problema. O modo como a Big Pharma, totalmente ancorada no Estado, que recebe dinheiro público para fazer desenvolvimento de vacinas, com retorno garantido, para depois empurrar contratos meio suspeitos, que nem isso que a Pfizer andou fazendo por aqui, que foi os contratos meio problemáticos mesmos, a ponto de inventar quarta, quinta, sexta dose de vacina para ganhar dinheiro, para queimar o estoque. Tudo isso sem nenhum risco comercial, porque está totalmente garantido a sua lucratividade, e aumentar o seu valor acionário, receber mais investimento e multiplicar a fortuna de elite. Então isso sim, isso é um problema. Só que esse é um problema do modelo econômico, porque China, a própria Rússia e outros países, inclusive grande parte do Brasil, desenvolveram suas próprias vacinas também perfeitamente eficientes, de modo completamente público. Então o que há hoje de minimamente sensato nesses movimentos antivacinistas, pode observar, se refere ao modo como determinados programas de governo são utilizados para empurrar vacinações desnecessárias, e isso só faz sentido dentro de uma lógica privatista de saúde. Porque para um governo que tem que fornecer as vacinas de graça, não faz o menor sentido inventar vacinação desnecessária. Mas para o setor privado faz perfeito sentido até inventar uma doença inexistente para empurrar vacinas desnecessárias. Então o problema é a lógica privatista, é a lógica econômica. E daí você começa a derivar o verdadeiro problema. Eu saí do Facebook, não estou mais acompanhando aquela porcaria ali, inclusive por problemas claramente relacionados nessa dinâmica setor público-privado aqui, mas eu observei muitas pessoas de comportamento antivacinista, e tem alguns também que estou vendo agora no VK, que é a rede social russa que eu estou participando mais,
E o que eu observei é que quando não a loucura, por e simples, aqueles retardados mentais que ainda estão no século XIX, quando não é isso, todos os argumentos minimamente sensatos com relação à questão da vacinação têm a ver com isso, com abuso de poder econômico, com o modo como, às vezes tem essa questão do autoritarismo, como se tivesse outra forma de criar uma campanha de imunização, mas especialmente no problema do modo como existe essa parceria público-privada com relação ao sistema de vacinação, que não só quer maximizar o alcance vacinal, mas sobretudo maximizar o lucro das empresas que participam desse processo. Então você vai observar que o problema aí está principalmente nesse modelo econômico-privado. E se fosse um modelo totalmente público, ele vacinaria apenas o necessário. Ele não precisaria se preocupar em ter até um alcance mais perfeccionista, porque ele pode perceber que um alcance vacinal de tantos por cento é suficiente para garantir a imunização. Mas se tem uma empresa privada por trás, ela vai querer esticar esse alcance vacinal o máximo possível para vender mais vacina. Então você percebe que o problema está aí. O problema é que, infelizmente, todos esses críticos são minimamente lúcidos desse problema vacinal, são todos conservadores e o pior, são todos anticomunistas. E aí você começa a entender de onde vem essa insanidade, porque você não vai ver essa paranoia de vacinista dos setores progressistas, setores mais à esquerda, por mais críticas que eles tenham ao sistema em si. Porque quando eles vão fazer uma crítica a esse problema, eles vão apontar diretamente essa relação econômica entre o Estado e as grandes indústrias farmacêuticas, que é sim um problema e um problema grave. Mesmo entre os liberais, você não vai ver muito isso, porque os liberais também têm eles priorizam primordialmente a maximização dos lucros das grandes empresas, então eles não vão reclamar disso. O que você vai ver essa crítica vindo é dos setores conservadores e daqueles setores mais nacionalistas também, que tem mais críticas às Big Pharma, tem mais elementos mais conservadores, mas o ponto em comum é o conservadorismo. E aí sim, você vai misturar alguns elementos, alguns preconceitos paracas daqueles problemas que tiveram no passado, e vão fazer isso com determinados graus de autoritarismo estatal, porque existe um elemento de liberalismo clássico, antigo, de individual nesse conservadorismo, que não tem nada a ver, é o oposto do liberalismo econômico, porque é o liberalismo econômico que dá esse poderio das grandes indústrias para elas empurrarem isso via Estado sobre a população. Então, essa questão da liberdade que o Bolsonaro fala, a pessoa que não quer se vacinar, não interessa a Big Pharma que quer empurrar o máximo de vacina possível. Então, é apenas mais um dos exemplos do confronto entre liberalismo econômico e o liberalismo social genuíno mais antigo, que está presente no conservadorismo. Mas o problema é que o conservadorismo, no geral, tem esse problema de ser anticomunista. Então o que acontece? Mesmo quando ele percebe o problema, que o problema está no modelo econômico, ele não vai atacar esse modelo econômico, porque a essa altura já tem medo de ser chamado de anticapitalista. E como embrenhou nessa psicopatologia de achar que tem que defender o próprio modelo econômico que os destrói, ele prefere criticar as vacinas como um todo do que focar a crítica no verdadeiro problema que está no modelo econômico em si. E aí, por isso que eu digo, se eu digo que bolsonarismo é doença mental, o principal fator disso é daquela outra doença mental mais fundamental, que eu tenho um vídeo para isso, que se chama anticomunismo, é uma psicopatologia. Primeiro que não existe ameaça comunista nenhuma no Ocidente, nunca houve. O que se foi mais longe no Ocidente foi a implementação de estados nacional-desenvolvimentistas que acabaram convergindo para uma forma de socialismo, sem nenhuma possibilidade de se tornar um comunismo real. E evidentemente o anticomunista não é capaz de distinguir absolutamente nada disso. É basicamente um maniqueísta que troca os termos de bem e mal para empurrar todo qualquer tipo de insanidade, paranoia contra um inimigo fantasmagórico que é taxado de comunismo. E isso tem um custo cognitivo e um custo de sanidade óbvio. E o antivacinismo não passa de um subproduto desta desgraça. Não é à toa que desses antivacinistas, quando não são completamente retardados, vivendo lá na Data Pedra, são invariavelmente anticomunistas, mesmo quando eles são minimamente versados, minimamente sofisticados, e eles caem nessa insanidade e preferem proteger
o sistema econômico que os destrói todos os dias, que arrasa com as tradições, que arrasa com a cultura. Eles preferem proteger esse sistema e preferem criticar a própria ideia de vacinação, de imunização, com os argumentos mais deslocados possíveis, do que fazer qualquer tipo de movimento que possa ser interpretado como uma crítica ao modelo econômico. O antivacinismo não passa de o que nós temos hoje, né? Não passa de mais um subproduto da insanidade anticomunista que graça, em especial no bolsonarismo hoje, em especial como se viu naquele debate maluco lá aquele padre Kelmo e essas outras bizarrices. Digam o que quiser dos liberais, mas pelo menos essa doença mental eles não têm. Alguns têm, alguns meio que faz uma confusão ali também. Mas no geral, como se viu naquele debate de ontem, os liberais não estão, pelo menos eles se livraram dessa terminologia, né? Já não estão nem mais preocupados com relação a ser comunista socialista. Se a gente fala em eliminar o Estado, pelo menos a terminologia faz sentido. Por mais também nefasta que seja em diversos graus. Dizendo outras questões a respeito dessa noção de cobertura vacinal, de questão de imunização, é bom também passar muito brevemente sobre esses elementos que tentam fazer críticas de viés, assim, entre aspas, científicos, sobre a própria ideia, sobre o próprio processo de vacinação. Meu Deus, vacinação é uma coisa extremamente simples. Nós temos um sistema imunológico, não é? O sistema imunológico funciona como? Você tem uma série de estruturas chamadas anticorpos que detectam corpos estranhos, por isso que chamam anticorpos, e eles fazem uma análise química desse corpo estranho e geram uma resposta adaptativa para lidar com esse corpo. Isso acontece o tempo todo, toda hora. Nosso corpo está sempre reagindo a invasores, né, que estão entrando no nosso sistema e estão basicamente reagindo. Mas evidentemente ele não é perfeito, ele vai acabar perdendo para invasores mais sofisticados, para doenças mais pesadas, doenças mais sérias. O que a imunização faz? Turbinar o nosso sistema imunológico. A vacinação simplesmente dá uma ajuda para o nosso sistema imunológico, quando, por exemplo, em vez de colocar a doença viva lá para já te atacar ao mesmo tempo e gerar uma guerra interna, e só depois dessa guerra o nosso sistema imunológico conseguir imunizar, o que ela faz? Ela joga os cadáveres das bactérias, dos vírus ali, permitindo que o sistema imunológico estude esses corpos estranhos e já gere a resposta imune sem ter que passar pelo sistema da doença. Imunização é isso, é uma coisa simples. Tanto que ele foi descoberta por meio de processos assim, extremamente toscos, assim, bem básicos, coisa assim, quase artesanal, que foi feita assim, por tentativa e erro. Com o desenvolvimento científico foi surgindo formas cada vez mais sofisticadas de fazer isso. Até essa novidade do RNA mensageiro, que é bastante sofisticado, realmente é um salto a mais, o pessoal está morrendo de medo. Não, por favor, não caia nessas paranoias malucas de que isso aí vai alterar o seu DNA, vai te transformar em lobisomem, jacaré. Não existe esse risco. Pode ter alguns problemas, a gente sabe que a vanguarda do conhecimento científico sempre tem um grau de risco, mas até agora não se viu nada minimamente concreto a esse respeito. E na relação custo-benefício e na questão da probabilidade, é uma absoluta insanidade você preferir não se vacinar do que ceder a esses riscos praticamente insignificantes. Claro, isso não significa que não tenha problemas derivados disso. Como eu falei, a primeira e segunda dose fizeram sentido, a terceira até faz, mas daí para frente essa dose adicionais de reforço de coronavírus não faz mais sentido nenhum. Elas são para vender vacina, para satisfazer esse modelo econômico. Não é à toa que nessas doses adicionais são todas essas grandes indústrias, né? Aqueles que foram desenvolvidos por indústrias mais associadas ao Estado ou por indústrias totalmente estatais não estão com essa campanha toda. Só por isso já denuncia bastante o que isso significa. Por isso, eu não vou entrar nos detalhes, mas esses argumentos a respeito desses problemas técnicos, de questões assim mais científicas, mais imunológicas mesmo, são todos argumentos extremamente superficiais, fajutos, frequentemente incompetentes do ponto de vista básico de conhecer os fatos elementares. E portanto, a única coisa que eu digo, a única coisa de minimamente sensata que você tem no antivacinismo é a crítica que aponta para o abuso do poder econômico, tentando empurrar vacinas, reforços adicionais, ou novas vacinas, ou novas situações onde elas não são mais necessárias, com o objetivo de vender e aumentar o lucro da indústria farmacêutica. O problema está aí. Portanto, o problema está no modelo econômico, um problema que não existiria com
uma indústria totalmente socializada, uma indústria totalmente pertencente ao Estado, porque para essa indústria ela não visa lucro, então não faz sentido ela gastar mais para empurrar coisas desnecessárias. Mas aí a praga do antivacinista, como é anticomunista, não vai levar nunca a crítica nessa direção, porque ele se comprometeu, se corrompeu, se idiotizou a ponto de achar que tem que defender esse mesmo sistema econômico, que é o principal responsável pela própria degeneração da sociedade, que é o principal responsável por atacar as próprias tradições que eles defendem. E esse é o problema. O delírio do antivacinismo é primordialmente, hoje, um subproduto da insanidade do anticomunismo, e não é à toa que onde a cobertura vacinal está caindo nas localidades mais bolsonaristas, levando a mais mortes, porque essas pragas de bolsonarismo é anticomunismo, então é insanidade em cima de insanidade, não se poderia esperar outra coisa. Então, tudo bem, eu também estou fazendo críticas a esse excesso vacinais. Eu tomei a terceira dose, não vou tomar a quarta coronavírus, não faz sentido, mas saindo dessa seara, bicho, se vacine, não há motivo para não se vacinar, pelo amor de Deus, não há motivo para deixar doenças que já foram praticamente erradicadas voltar para o país por causa dessa insanidade. Vamos voltar a ter paralisia infantil, meu Deus do céu, por causa de loucura, por causa de demência, por causa da praga do anticomunismo. Vamos voltar a aumentar a mortalidade infantil nesse país por causa dessa desgraça, meu Deus do céu. Pra você ver o estrago que essa coisa grotesca chamada bolsonarismo e esse anticomunismo maldito fazem nesse país. Não deixe isso acontecer. Proteja a sua família, proteja a si mesmo. Isso é proteger a família. Proteger a família é você não deixar que seu filho seja atingido por uma doença que pode destruir pro resto da vida por causa de loucura. Antivacinismo é subproduto do anticomunismo, é loucura, e esse é o problema. Eu fico por aqui. Eu sou o Marcos Valério XR. No dia 30 de setembro de 2022, a 2 dias das eleições, pelo amor de Deus, votar em Bolsonaro é insanidade. Eu tô no meio de um antro de bolsonaristas, cheio de carro com 22 estampado por aí. É uma desgraça mesmo. Obrigado por sua atenção.